Zoom. Bem, bom dia a todos, aqui é o professor Hélio de novo, e agora eu me dirijo ao povo do segundo médio, ok? Então, aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio, e o conteúdo é relacionado à apostila 8 de filosofia, ok? Referente ao nascimento da ciência moderna. Tá? Vamos ver o nascimento da ciência e as mudanças que isso acabou gerando na própria filosofia, tá? Então, começando com a ciência, ela já existe desde que existe ser humano na Terra, né? Desde a invenção da roda e tal. Mas assim, a ciência como nós conhecemos hoje, com método científico, né, mais exato, ela tem o seu princípio a partir do século XV, XVI, com o Renascimento. Tá? Mas para chegar lá, seria interessante a gente rever a visão de ciência dos antigos gregos, ok? Então é o seguinte, para os gregos, lá da época de Platão, Aristóteles, o conhecimento ele estava voltado para a totalidade da vida humana, da natureza. E o próprio ensino tinha esse objetivo, tá? De tentar achar uma teoria que explicasse toda a realidade, ok? O mundo fechado grego, tá? Que depois no medioevo, na época medieval, deu lugar à transcendência, à questão de Deus e da filosofia medieval. O período moderno, tá? A partir do século XV, do Renascimento, o ser humano se separa desse cosmos, desse universo. O cosmos, o universo, ele passa a ser visto como um objeto, ok? A revolução científica, que acabou dando, trazendo mudanças drásticas no entendimento do próprio mundo, do universo, do ser humano, tá? Foi um movimento que ocorreu simultaneamente na física, na astronomia, na biologia. Foi uma reviravolta tremenda. E os grandes nomes são esses que aparecem aqui no resumo, né? Que são de Nicolau Copérnico, tá? Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, Isaac Newton, tá? São os grandes nomes aí da ciência, ok? Vamos falar um pouquinho só de cada um deles, vocês já estudam isso em física, mas só para efeito de filosofia, né? Das ideias que esses caras trouxeram. O Copérnico, né, fez a chamada Revolução Copernicana. Ele substitui o modelo geocêntrico antigo do Ptolomeu e do Aristóteles, que afirmava que a Terra era plana, tá? Os terraplanistas atualmente aí tem por base esse modelo ptolomaico aristotélico, tá? Que foi usado pela Igreja Católica também, tá? A Terra era uma mesa onde haviam vários andares, vários níveis de céus, de esfera, uma dentro da outra, tá? 7 ou 9, dependendo da versão, né? Esse era o sistema ptolomaico aristotélico. E ele foi o sistema geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo. Ele foi substituído pelo sistema heliocêntrico, Hélios, o Deus Sol, né? Onde a Terra e os demais planetas giram em volta do Sol. Isso que a gente, para nós, é lugar comum, né? Foi chamada Revolução Copernicana, tá? Porque o Copérnico me passou isso, né, essa ideia adiante a partir do 1540, tá? Alguns anos depois da descoberta da América aqui, ok? E isso acabou gerando uma revolução tremenda, né, no conhecimento humano. Giordano Bruno foi outro grande nome desse período. Ele defendia a tese de que o universo era infinito e que a Terra não era o centro do universo, era apenas mais um dentre os inúmeros mundos existentes. Ele foi queimado na fogueira, na Inquisição, por conta disso, no 1600. Tá? No ano 1600, Giordano Bruno foi para a fogueira porque defendeu que a Terra não era o centro do universo. Aí o outro grande nome, um dos grandes aí da filosofia, Galileu Galilei, ele aprimorou o telescópio, aplicou leis matemáticas e geométricas para entender a natureza. Aquilo que o Copérnico entendeu intuitivamente, o Galileu comprovou matematicamente. Okay? E o Galileu, né, o grande livro dele é o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, em 1632.
onde uma das frases icônicas desse livro é: o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Essa ideia de que a matemática deve ser usada para explicar as relações naturais foi uma das grandes pegadas, as grandes mudanças aí na filosofia, ok? A partir de agora a gente tinha um método, não mais do que um método, um critério de verdade, tá? Quem leva adiante isso foi Francis Bacon, em inglês, né? Francis Bacon, com o novo órgão em 1620, que ele elabora um novo método de investigação. Tá? Ele foi chamado o pai do método experimental. Das frases icônicas aí do Bacon, né, que ele usou, na verdade não é dele, já vem desde os gregos, mas ele acabou popularizando, é saber é poder. Ou seja, ele coloca o postulado de que o objetivo da ciência é aumentar o poder do ser humano sobre ela. Ou seja, ele passou a ter um caráter utilitarista, que é aquela ideia de que o ser humano usa a ciência para poder usufruir da natureza, aumentar o seu poder de manipulação na natureza. Ok? Isaac Newton, outro nome gigantesco aí, aliás, a física que vocês estudam, né? Com aquelas fórmulas lá, né? Força com a massa vezes aceleração, delta V, delta S por delta T. Isso tudo tem a ver com a física newtoniana. Ela é a física que vocês estudam. Ok? Isso desenvolve uma concepção mecanicista, eu já vou explicar o que é isso, tá? Se transformando num grande paradigma da física desde então. Até hoje a gente usa a física newtoniana, apesar do Einstein, né? Está crescendo muito aí a teoria da relatividade do Einstein. Para efeitos práticos, a física newtoniana é a que a gente usa. Os engenheiros aí, né? Qualquer tipo de engenharia usam seus cálculos a física newtoniana. Okay? Lembrando que a maioria desses cientistas foi perseguida pela Inquisição Católica. Afinal de contas, óbvio, né? Essa concepção científica de Galileu, Bruno, eles destruíam a concepção metafísica cristã. Tá? Giordano Bruno morreu na fogueira em fevereiro de 1600 e Galileu renegou suas teses para poder se manter vivo, né? Ele renegou na frente da Inquisição. Aí tem-se os mitos e lendas criados em torno disso, que quando ele saiu da sessão por se move, no entanto a terra se move, né? Ele só renegou para não precisar ir para a fogueira, ok? E a ciência do século XVII? Como funcionou essa nova visão de mundo, tá? Detalhe, algumas ideias serviram de base, de pressupostos para tudo que foi construído depois. E entre essas 4 grandes ideias, a primeira é a matematização da natureza. Ou seja, você passa a explicar os eventos naturais através das relações matemáticas. Ou seja, só o conhecimento matemático pode explicar as coisas. Você estuda velocidade, aceleração, peso, temperatura, pressão, todas as grandezas da física que vocês estudam, né? Tem por base esse pressuposto de que a matemática é a grande ferramenta para se entender o universo. As pessoas calculam até órbitas celestes, tudo. A matemática está implícita em tudo. Esse é um grande pressuposto. Segundo, a adoção do método experimental. Não confiar apenas em teorias, mas fazer experimentos que as comprovem. Ou seja, não se faz ciência sem experiência. É o segundo grande pressuposto desse novo pensamento, tá? E da filosofia moderna. Terceiro, o pensamento mecanicista. Pessoal, pensamento mecanicista não é aquela coisa, a visão tudo mecânica, reguladinha da vida humana. Não é isso. Para o pensamento mecanicista, o universo é considerado uma grande máquina, tá? Onde todos os seus elementos estão conectados. Então, Descartes, né, o pai aí do pensamento mecanicista, ele usa a metáfora do relógio. Tá? Não sei se algum de vocês já passou por essa experiência de desmontar aqueles relógios de pulso, tipo esse aqui, ou aqueles relógios antigos assim de ponteiro. A hora que você desmonta, tem 500 mil peças lá dentro, tá? Engrenagens, e todas elas minuciosamente colocadas lá com uma função, tá?
E a hora que você monta depois é realmente complicado para montar, porque tudo tem que ser muito exato, minucioso, preciso. O Descartes ele usa a metáfora do relógio no seguinte âmbito: cara, o universo é como se fosse um grande relógio, e cada um de nós, cada um dos objetos, cada uma das coisas que existem na natureza e no mundo é uma peça desse relógio, okay? E tudo está conectado. Tudo está conectado. Não sei se vocês já viram aquele filme, O Efeito Borboleta, o primeiro, tá? Os outros não são grande coisa, mas o primeiro que teve a ideia genial, que assim, ele parte de uma frase interessante, que tem até na capa do DVD, né? Que a gente nem usa mais DVD, né? Mas assim, o bater das asas de uma borboleta de um lado do planeta pode causar um furacão do outro lado. Por mais absurda que possa parecer essa ideia, ela tem um pressuposto interessante mecanicista. É que a gente acaba não sabendo calcular os efeitos das nossas ações. A hora que você aprender a calcular matematicamente, geometricamente, tá? Logicamente, você passa a conseguir prever como a natureza vai funcionar. E às vezes uma pequena mudança aqui no começo gera um efeito tremendo do outro lado. Tá? Os novos objetivos da ciência passam a ser ampliar o poder do ser humano sobre a natureza. Tá? Com isso, há uma mudança radical de postura intelectual. Tá? Ou seja, o ser humano passa a ter poder sobre a natureza. Eu até coloquei em vermelho no resumo, passa a fabricar novas verdades. Olha, essa ideia é fundamental. Você não lembra que a mudança da filosofia grega para medieval, enquanto os gregos buscavam a verdade no mundo, na natureza, os medievais não precisavam buscá-la mais, porque já tinham em mãos a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras. A partir do momento da filosofia moderna, essa ideia de verdade muda. Tá? O ser humano fabrica suas verdades. Okay? Só que assim, isso não quer dizer que mudou da noite para o dia. Tchan! Da noite para o dia todo mundo passou a acreditar nisso. Não. Tá? Isso foi aos poucos crescendo essa ideia no meio científico, depois no meio, né, político, no meio social. O homem renascentista se viu diante de uma dualidade racional e divina, onde existe uma libertação do ser humano dessa determinação divina e a gente passa a criar as coisas. Okay? Essa nova visão de mundo, o universo passa a ser entendido matematicamente. O mundo é comparado a um relógio, tá? E nós, seres humanos, passamos a ser a medida de todas as coisas. Nós somos senhores do nosso destino. Okay? A base disso é o que? A ideia do Aristóteles de que a curiosidade é um desejo primitivo essencial. Tá? Vamos lá, última ideia, as ideias mais relevantes do período dessa época, né, do nascimento das ciências, foram o que? Cara, a Terra e o ser humano não são mais o centro do universo. Nós não somos mais o ápice do universo. O universo é infinito. Foi o surgimento da ideia de infinito. Aliança entre ciência e técnica. Tá? A ciência tem que ter um objetivo prático, né, que dê origem à nossa tecnologia. O método experimental funda a nova ciência independente da fé. Em vez de buscar a essência das coisas, a gente vê as qualidades e funções. Ok? Cara, isso daqui são os primeiros pressupostos da ciência, ok? Essas ideias são fundamentais para se entender as mudanças na filosofia. E os exercícios relacionados a isso são esses que estão na tela. Então, por favor, vamos fazer os exercícios da apostila 8, página 13, 1 e 2, 21, 1 e 2 e da página 22, 1. E o caderno mais, não se esqueçam do caderno mais, tá? Apostila, caderno mais, exercícios 1 a 6 da página 14. Lembrando que a nossa live referente a essa aula é amanhã, terça-feira, das 9 às 10, ok? Das 9 horas da manhã é a nossa live, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, valeu, tira suas dúvidas da nossa live amanhã. Um abraço, até lá!